pessoal, o nosso ATPC hoje vai ser um ATPC bem gostoso, um ATPC onde nós estamos, assim, unindo as nossas forças, né? Aí, junto com o pessoal da Ciência da Natureza. Então, queria passar a palavra para as meninas dizerem um bom dia, e daí a gente já vai começar. Silvia? Bom dia, professores. Eu tive um tempinho afastada, passei por uma cirurgia, mas agora estou voltando, muito feliz com esse retorno, e ver vocês é bem importante para mim. Então, desejo uma boa reunião. Deus abençoe cada um de nós. Beijo no coração. Bom dia a todos. Desejo uma boa reunião para todos nós. Só pessoal já está apresentando? Não, ainda. Bom, pessoal, então, nosso TPC hoje, a gente vai falar sobre o entrelaçamento das habilidades do SARESP nos componentes curriculares. Então, né, não é novidade para ninguém, foi diante da pandemia, os alunos ficaram tanto tempo fora, né, da escola, e eu via uma necessidade da gente saber em que nível eles estavam, como estava acontecendo a aprendizagem. A verdade, o investimento era grande, né? Era grande, não, é grande, com material, né? A central de mídias e tanta coisa, e o trabalho, assim, horrendo que vocês fizeram. Trabalhando aí, dando aulas pelo CMSP, dando aula pelo WhatsApp, mandando os materiais, fazendo tudo isso. A gente sabia do esforço de vocês, a gente sabe, né, o trabalho que está sendo feito. Porém, com a volta no presencial, a gente precisava ter um início, né? Ter um pontapé aí que... Então, aqui na diretoria, a pedido do nosso dirigente, foi elaborado essa avaliação, né? Um simulado com questões do SARESP, né? Já avisando as avaliações que chegarão agora no final do ano, SARESP, SAEB. Tem algumas escolas que farão o PISA, né, que é o Otávio Ferrari e o José Vasques, já foram premiados em 2019 e agora novamente foram escolhidos para fazer essa prova. Então, são todas provas que vão gerar dados e a gente precisava saber. Então, foi elaborado esse simulado, a gente pegou questões do próprio banco do SARESP, e foi elaborado de forma com os níveis de proficiência. Então, a gente viu algumas questões que fossem abaixo do básico, né, no básico e intermediário. Assim, a gente pensou em não fazer nada difícil, porém, a gente sabe que também não é tão fácil assim. Mas as questões foram feitas, foram aplicadas pelos professores na escola, mas nós, no núcleo pedagógico, estávamos nas escolas, a gente pôde participar disso. Já de cara, eu já quero agradecer, porque foi, assim, realmente um movimento muito legal que aconteceu nas escolas. Com certeza, assim, vamos dizer, como se fosse um projeto, todo mundo abraçou, os professores fizeram né, as escolas fizeram aí um lanche especial para os alunos, e eles vieram e fizeram com responsabilidade, né? A gente viu, a gente estava na escola, aonde a gente participou, a gente viu que os alunos fizeram mesmo as avaliações, né? Então, o resultado a gente tem, não foi um resultado, como diz, tão satisfatório, enfim, não tinham todos os alunos, isso não é um 100%, né? Então, a língua portuguesa foi um pouco melhor que a matemática, né? Mas a gente sabia também que a matemática teria esse... Mas, enfim, nós estamos aqui para dar esse up aí agora, né? Vou passar. Então, a nossa pauta, né? Foi feita agora a abertura. Eu queria lembrar vocês que
o dirigente e a nossa diretora de núcleo, eles estão em viagem hoje, junto com os diretores que serão PEIs, né, no próximo ano. Então, eles não estão aqui para fazer a abertura com a gente, tá? Oi? Todos os diretores. Bom, vamos iniciar. Vou passar um vídeo rapidinho para vocês. Venha pra cá, meninos. Anda. Vamos lá, depressa. Peraí, eu tô cansado. Vai. Assim não. Olha, já chega por hoje. Nós temos jogo amanhã e vocês têm que descansar essa noite. E lembrem-se, paletó e gravata amanhã. Clyde. Aqui. Senhor Cruz. O senhor me impressionou com o que fez. Mas não conseguiu. Ainda me deve 80 suicídios e 500 flexões. Nossa. Por favor, saia do meu ginásio. Obrigado, Clyde. Senhores, eu os vejo amanhã. Eu faço as flexões por ele. Diz que somos um time. Uma pessoa luta, todos lutam. Um jogador vence, todos vencem, não é? Faço umas. E faço uns suicídios também. Eu também faço alguns. Clyde, continue contando. Me ligue quando terminarem. Ontem, a hora que eu estava procurando algo assim, tá? E pensando mesmo nesse momento que nós temos que ter, falar assim bem rapidinho sobre esse mocinho que fazendo a exercício de não conseguiu. No início, era um time de basquete, numa escola de assim, bastante isso, né? Aí esse professor ele veio com esse desafio de mudar os resultados dessa escola. E esse menino, ele era o melhor do time, porém era o mais rebelde. E aí o que aconteceu? Quando chegaram as regras, ele não aceitou e foi contra e saiu, só que achando que ele era o melhor, e devia afundasse nele, né? Ele não esperava que pudesse existir uma mudança. E o que aconteceu? Foi muito legal porque o professor mesmo foi disciplinado, né? Eles, pelo amor ao esporte, por desenvolvendo. E o outro, né, que achava que ele era suficiente, ele conseguiu ver que sem ele podia também ser campeão, e ele não quis ficar de fora. E voltou. Legal. Então, isso já dá para tirar uma lição. Depois disso, ele fez o treino, o professor não aceitou que ele fizesse lá qualquer coisa, não aceitou de volta, assim, simplesmente volta para a equipe. Deu uma regra para ele também. Ele aceitou e não conseguiu cumprir. O professor simplesmente saia daqui, né? E o que os outros fizeram? Quando viram o empenho, né, do colega, eles viram que sozinho ele não conseguiu. Eles, como uma equipe, cada um deu a mão. Então, é exatamente isso que nós estamos
tentando fazer, né? A gente sozinho não é nada, sozinho a gente não consegue fazer. E, nesse momento, chamamos aí, pedimos a força dos nossos amigos de todas as áreas, né? Então, não sei se vocês estão a par disso, os PCs, né, das escolas de vocês, estiveram aqui com a gente semana passada. A gente fez uma orientação a respeito, depois que nós pegamos os resultados do simulado, e nós tivemos uma ação. Nós chamamos os PCs, um professor de matemática e um professor de língua portuguesa. Para quê? Para que pudesse fazer esse movimento na escola. Então, a gente trouxe eles para cá e todos os PCNPs entraram nessa para ajudar a matemática e a língua portuguesa. E foi um trabalho muito legal. E hoje nós estamos disseminando para vocês a pedido dos próprios PCs e dos professores, né? Então, que eu não precise, nós não precisamos chegar para o professor e pedir, né? Então, que cada um venha até nós e possa, olha, essa é a minha contribuição que eu posso fazer na matemática. Então, na terça-feira teve o TPC de Humanas, ontem teve o TPC de Linguagens, onde as áreas puderam participar. As áreas participaram nos OTPCs da área, porém, as atividades para matemática e língua portuguesa, todas as áreas fizeram também. Então, esse material está indo para vocês. Hoje a gente vai fazer assim, uma pincelada daquilo que a gente fez a semana passada em orientação técnica, e o nosso lema sempre, juntos somos pais, né? Vou falar então um pouquinho. Alguém quer falar alguma coisa? Fica aberta a palavra. Deixar de sair, eu falo. Bom, fica aberta a palavra, então, durante aí o ATPC. Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão. Se quiserem falar alguma coisa, nós estamos aqui. Nós não vamos entrar muito em detalhes com vocês, pessoal, porque esse trabalho vocês já fazem na escola. Então, nós, aqui na diretoria, quando a gente pegou os simulados para a gente corrigir, aí, você sabe que aqui nós temos agora uma equipe top na tecnologia, Jonathan, Thaís, a Eline, e eles, né, criaram uma planilha. E essa planilha, eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês aí na escola, porque ficou assim, muito legal e eu queria apenas apresentar para vocês. Nessa planilha, então, nós fizemos aqui os números de questões, né, todas as questões que constaram no simulado, tá? Nós sabemos que as habilidades do SARESP são 38, né? São 38 habilidades de matemática. Então, talvez não tenham contemplado todas as habilidades aqui. Mas no material que vai ser disponibilizado para vocês, o pessoal da Ciência da Natureza procurou aonde eles podiam estar colaborando, certo? Então, talvez apareça no material habilidades que não apareceram na planilha. A planilha é exatamente as habilidades das avaliações. Então, foi colocada na planilha a quantidade de acertos, né? As alternativas corretas, o número de acertos de cada questão, as habilidades na frente. Então, nós disponibilizamos essa planilha para vocês, para que vocês possam fazer isso também com aqueles alunos que não vieram para a escola. Porque nós temos um resultado de 50% dos alunos, vamos dizer assim. E os outros 50% estão voltando, né? Então, nesse momento, vocês podem fazer isso na escola e cada um vai ter o resultado esperado na escola. Isso que nós mostramos para vocês são resultados que nós temos da diretoria de ensino, no geral. Então, isso não significa que na sua escola você precise recuperar essa habilidade. Então, cada escola vai ver a sua realidade e vai trabalhar em cima da sua realidade. O que a gente está propondo somente são assim, a gente só está oferecendo o material. Aí vocês vão trabalhar livre da maneira que vocês acharem melhor, tá bom? Então,
duas telas aqui. Então, diante disso, trouxe para vocês algumas habilidades que tiveram bastante defasagem, né, nas respostas. E vocês vão analisar junto com a gente e vão ver que talvez falta pouco, né, para esses alunos. O que está faltando para que eles pudessem alcançar, pudessem compreender o que está acontecendo, né? Habilidade 44. Resolver problemas que envolvam processo de contagem e princípio multiplicativo. Era a questão 26. Não vou ficar lendo e né, falando com vocês, porque depois a gente vai mandar, né, o pessoal das outras áreas vão dizer. Mas olha, você vê, era uma questão de princípio multiplicativo, contagem, olha, gente, 6% de acerto. Tá? Tem a questão 13, que era a habilidade 16, resolver problemas de porcentagem. Essa foi uma questão que eu fiquei bastante triste, porque nós já fizemos várias orientações. Essa é uma questão que cai no SARESP com os mesmos números, com o mesmo resultado. E olha, gente, ele teve só 17% de acerto. Então, é bastante preocupante, né, isso para nós. A última, e isso são questões do nono ano, vocês viram lá, né? A última habilidade 19, na questão 15, resolver problemas que envolvam equação de segundo grau. No ensino, essa é um conteúdo que está, assim, para o nono ano, ele está super recente, né? Fresquinho na memória deles. Teve 26% de acerto. Nós tivemos essa habilidade 03, reconhecer representações decimais dos números racionais como extensão do sistema numeral de numeração decimal, identificando a existência de ordens como décimos, centésimos e milésimos. Ó, se vocês verem, ela é do grupo 1, não é uma habilidade difícil, né? Era somente uma soma, 63% dos acertos. Quer dizer, essa era uma questão mais fácil e só teve 63%. Essa foi a que mais eles acertaram. E na terceira série? Habilidade 32, na questão 20, identificar fusos, latitude, longitudes com as propriedades e características da esfera terrestre. Essa também parece uma habilidade de matemática, né? Daí a gente já começa a colocar aí os colegas para trabalhar junto com a gente mesmo. Essa foi uma questão de 15% de acerto. E a habilidade 11, na questão 8, aplicar o significado de logaritmo para a representação de números muito grandes ou muito pequenos em diferentes contextos. Ela também não estava muito difícil. Quando fala em logaritmo, às vezes, né, foge um pouco aí o entendimento, ela estava uma questão bem fácil, mas, enfim, 18% dos acertos. E a habilidade 34, na questão 22, aplicar raciocínio combinatório, aditivo e multiplicativo na resolução de situações problemas. Essa, se vocês lembrarem, ela é a primeira questão lá do nono ano, é quase a mesma habilidade, né? E lá eles acertaram 6%, e aqui eles tiveram, no ensino médio, 20% dos acertos. E a top, a que mais foi acertada, foi a habilidade 3, resolver problemas que envolvam progressão geométrica. Na verdade, era mais uma tabuada, né? Aí. E 49% dos acertos. É pouco, né, gente, né, diante dessa questão que era tão fácil, né? Bom, pessoal, é o seguinte. Então, a partir disso, né, como eu já falei, nós montamos um material para vocês. O que a gente espera? Que todas as áreas, né, todos os componentes possam nos ajudar nesse momento. Eles possam, já estão levando o material pronto, a diretoria não está disponibilizando em momento algum trabalho para vocês, diante de tantas coisas que nós sabemos que a escola já faz, né? Então, isso aí é somente assim, uma ajuda que a gente está fazendo
Nós mandamos o material, os professores, o que acharem que é conveniente, vão usar, e, a partir de agora, vamos passar aí para as áreas para verem o que eles podem colaborar com a gente. Então, agora eu vou passar a palavra para o Johnny. Bom dia. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a tecnologia. Nós estamos todos afastados, tá? Carlos saiu. Para manter o foco, certo? E a leitura labial também, né? Muitas pessoas, elas entendem aquilo que a gente está falando pela leitura labial, tá? Então, a questão de vocês. Para falar um pouquinho da tecnologia, o que ela pode ajudar na matemática? Não na aula de tecnologia em si, mas o professor de matemática usar a tecnologia a seu favor na sala de aula. Tá? Beleza. Então, hoje, as escolas elas estão munidas, né, de muitos equipamentos. Antigamente, até que na UFIA nós falamos isso, quando a gente falava em GeoGebra, é um software que a gente fala muito em OTs, né, e também em muitos cursos de matemática se fala da GeoGebra. Porém, nós não víamos espaço para usar nas salas, nós não tínhamos equipamentos para usar na sala de aula. Porém, hoje, quase todas as escolas já têm uma TV na sala de aula, já tem projetores na sala de aula, tem muitos computadores à disposição dos alunos, algumas escolas estão adquirindo tablets. Então, está ficando muito mais fácil para o professor usar a tecnologia a seu favor. Hoje, nós trabalhamos com 2 ambientes na escola. Um conteúdo passado, né, que o aluno deveria ter visto, mas por conta de toda essa complexidade da pandemia, a dificuldade de conexão dos alunos, esse distanciamento com o professor, esse conteúdo ele não foi visto da forma que deveria ter sido visto. Não foi abordado, não foi trabalhado da forma que deveria, não por culpa do professor, não por culpa do aluno, mas pela situação que nós estamos vivendo, né? E que agora está retomando, está engrenando de novo. Então, nós temos 2 ambientes, o do conteúdo passado e o do conteúdo presente. Então, nós temos o conteúdo que o aluno deveria ter visto e o conteúdo que o aluno precisa ver. Então, nós estamos trabalhando de forma dupla na escola. O conteúdo que ele precisava ter visto e o conteúdo que ele precisa ver. E a tecnologia, ela está à nossa disposição para isso, para que a gente consiga trazê-la de uma forma mais facilitada para o nosso aluno. Tudo que for de software, de jogos, tornar a matemática um pouquinho mais atrativa. Eu estou falando para todos os professores da rede, muitos já foram meus professores, né, que traziam aulas interativas, porém hoje nós vemos uma realidade diferente. Nós tivemos que nos reinventar. Eu, enquanto professor na sala de aula, eu tive que buscar meios de mostrar uma forma mais prática para o meu aluno, enquanto ele estava na casa, para poder absorver aquele conteúdo, e a gente sabe que não foi fácil, né? E não vai ser fácil. Nós temos aí anos de retomada para que a gente consiga suprir essa defasagem que vai ficar. Então, a tecnologia está aqui para isso. Então, tudo que vocês precisarem de auxílio para montar o material. Jonathan, eu não sei mexer no PowerPoint, você me dá um auxílio? Eu estou aqui, a Carla está aqui, a Silvia, toda a equipe da diretoria, não só da matemática, mas das outras áreas, para auxiliar vocês. Então, eu quero fazer um negócio diferente. Na escola, ninguém consegue me ajudar. Você consegue? Procura a gente, né? Nós estamos à disposição para ajudar vocês, para tornar isso mais fácil, tá? Para que não seja um fardo para o professor de matemática. Nós sabemos que a matemática é uma área bem complexa para o aluno, né? Principalmente no ensino médio, a hora que ele começa a abstrair o conteúdo, não é tão prático, não é tão concreto como era no ensino fundamental, né? Então, quando chega no ensino médio, a hora que começa a pegar um pouquinho mais pesado na álgebra, na geometria, o aluno já começa a desesperar um pouquinho. Então, tudo que for para facilitar e para fazer com que o aluno entenda de forma mais fácil, é louvável na sala de aula, né? Então, podem nos procurar, tá? Nós estaremos aqui à disposição de vocês. Eu vou retornar para a Carla a palavra, então só vamos falar ela vai falar um pouquinho de um jogo, né, que é apresentado aqui na UT para os professores coordenadores e para os professores que estavam aqui. Pessoal, então, no dia da orientação, né, nós tivemos o cuidado de montar, de mandar para vocês, né, dentro da pasta, já impresso, esse jogo da trilha do Teorema de Pitágoras.
né? Uma vez que a equação do segundo grau lá está muito difícil, né, numa das habilidades, então aqui eu só vou passar para vocês rapidinho, né, aí a metodologia do jogo, né, a trilha, as cartas, né, as palavras lá, a resolução que eles têm que fazer e até o dadinho, tá? Então nós já mandamos eles impressos para vocês, aí é uma opção para vocês estarem trabalhando também. E também eu comentei com o pessoal na reunião que depois da Covid eu fiquei assim com alguns lapsos de memória e eu fiquei bastante preocupada com isso, sabe? E aí eu entrei, comecei a fazer um curso do Supera, que é de jogos assim para memória mesmo, né? E muitas pessoas assim de mais idade até fazem para prevenir um Alzheimer e tal. E eu trouxe também esse jogo, o Yang Yang é um jogo assim coletivo, um jogo de tabuleiro, porém ele é online, né? Então, aí aqui eu só coloquei a capinha para vocês verem, mas a gente já encaminhou junto, ele abre online, dá para passar no data show, dá para dividir as equipes, né? E ele é muito legal, assim, até aqui entre a gente teve assim, uma interação bem legal, então eu espero que isso também colabore com vocês, tá? Então, nesse momento, é essa nossa contribuição da matemática. Como o Jonathan falou, a nossa equipe aqui de tecnologia está bem legal. Eu não sou a mais tecnológica, mas tem um pessoal muito top aqui no núcleo que vai poder colaborar muito com vocês. Tá bom? Então, agora, vou passar a palavra para a Thaís. Ah, é verdade. Novamente, um pouquinho de como que a física pode auxiliar, né, a matemática. Então, a gente vai trazer aqui algumas das habilidades que a física pode contribuir com a matemática. Então, aqui estão as habilidades que são cobradas nas avaliações externas. Então, por exemplo, a habilidade da quadra, está ali a relação de proporcionalidade direta e inversamente proporcional. Essa é uma habilidade que a gente, professor de física, sabe, e a gente trabalha da primeira série até a terceira série, não tem como fugir dessa habilidade, né? Não tem como. Então, é uma habilidade que a gente trabalha lá quando você fala de velocidade, né? Quando você fala de potência, tem uma máquina que ela executa a mesma tarefa, mas se ela fizer em tempo menor, o que vai acontecer com a potência? Então, a gente trabalha isso ao longo das 3 séries. A outra habilidade também que a gente trabalha muito aí é a H5 também, que nós trabalhamos a função de primeiro grau, com os gráficos também. A H6, que a gente entra com a função de segundo grau. Mais especificadamente, a função de segundo grau, a gente trabalha mais ali na primeira série, quando a gente está tratando da cinemática. Então, essa é uma parte que a gente acaba tratando mais na primeira série. Resolver equações de primeiro grau, né? Quando você fala segunda lei de Newton, lei de Hooke, quando você fala de potência, né? Então, a função de primeiro grau, a gente também é uma habilidade que é trabalhada ao longo das séries na física também, né? Segundo grau, mais especificadamente na primeira série, e assim por diante. Então, esses são alguns dos exemplos que a gente pode trabalhar na física. Por exemplo, a habilidade aí H10, que é uma habilidade que é recorrente aí do SARESP, né? Essa é uma habilidade que a gente pode trabalhar mais especificadamente agora, com esse material do terceiro trimestre, da terceira série, quando a gente trata do detalhamento quadrativo. A gente pode trabalhar os gráficos, as tabelas, e aqui analisar e interpretar os níveis estatísticos também em todas as séries
na física. Então, aqui foi trazido para os coordenadores um exemplo, né, da habilidade H6. Então, a H6 trata de uma função de segundo grau, aonde que a gente encontra, né, dentro do contexto da física, e qual habilidade essencial está envolvida e qual objeto de reconhecimento. Então, aqui, ó, a gente tem aí o exemplo da função de segundo grau, quando a gente está trabalhando em movimento uniforme e variado, né? Então, a gente tem aí a situação da queda livre. Esse gráfico aqui, ele é trazido no caderno da primeira série. Então, daí, o que a gente fez? A ideia é intercalar as aulas, não vai parar o currículo, intercala, trabalha as atividades que estão propostas para aquele bimestre, as habilidades essenciais do bimestre, intercalando com momentos de recuperação, né? E aqui, vocês também vão ter que pensar assim, bom, a função de segundo grau, essa habilidade que envolve a função de segundo grau, não foi que a minha escola, os alunos tiveram maior dificuldade. Então, dentro da análise que vocês fizeram dos resultados da escola, vocês podem escolher quais exercícios vocês vão trabalhar. Então, organizem de acordo com a realidade da escola, porque tem escolas em que a maior dificuldade foi aqui, outras foram outras questões, né? Então, intercalar. Aí começa com uma questão que é mais a interpretação do gráfico ali, mas ele vai ter que saber, né? Por exemplo, velocidade constante, como é que fica a cara do gráfico, né? Então, ele vai ter que recordar essa parte. Então, começa com uma questão, fazer essa retomada, recordar com eles. Aí já vai a resposta para fazer a correção com eles. Aí depois vai partindo para outras que ele vai aplicar aí a equação do segundo grau, né? Da situação da queda livre e como é que fica a cara do gráfico, né? Então, como essa daqui se trata de uma função de segundo grau, olha lá, ele está descrevendo aqui, a função tem que ser o quê? Uma parábola. Isso é importante não somente para a prova do SARESP, mas busquei intercalar algumas questões do Enem do ano passado. Então, aqui, se ele souber qual é a cara do gráfico de uma queda livre, ele já sabe responder essa questão. Então, vocês podem fazer essa retomada e puxar eles também um pouquinho para algumas outras questões, tipo do Enem, né? Que vai ajudar eles, que eles têm tanto medo de fazer a avaliação, né? E vão ver que não é um bicho de sete cabeças. Se ele entendeu isso daqui, né? Ele vai saber responder essa questão. Ele vai ver que não é nenhum bicho de sete cabeças. E daí já está a correção da questão. Aí já parte para uma outra que já é resolver problemas envolvendo a função de segundo grau. Então, ele vai ter que saber aqui como é que ele resolve, como é que ele vai resolver esse quadrado aqui, esse teu quadrado. Então, aí ele já vai ter que fazer a parte da aplicação, né? Resolver. A outra questão aqui também envolve aí resolver problemas com equação de segundo grau. E, novamente, ele vai ter que saber substituir os valores e como é que eu resolvo essa equação de segundo grau. Lembrando que para o aluno é muito interessante bater nessa tecla de quando está elevado ao quadrado, será uma parábola, né? Então, esse tipo de informação, vindo também do professor de física, coisa que nós fazemos na matemática, ele consegue entender esse entrelaçamento. Então, é muito importante bater nessa tecla, né? Do quadrado, né? De quando existe o quadrado, vai formar uma parábola, e quando não existe a afim, né? O alinear, a função afim ou alinear. Então, é bem interessante a gente... Porque quando o estudante consegue entender que isso ocorre tanto na matemática, quanto na física, quanto na biologia e tanto na química, certamente ele consegue ter uma compreensão melhor, ajudando não só nas avaliações externas, mas em todos os instrumentos avaliatórios aí que o estudante do final da terceira série passa, tá? Aí, um outro exemplo, esse já pega uma questão da AP desse terceiro bimestre, era uma questão da matemática, mas o contexto é o da física, né? Pega a situação ali que você tem, né, uma função de segundo grau, e novamente a gente vai ter aí, né, a situação da cinemática ali que a gente trabalha. Então, aí tem mais uma questão.
Aqui já entra para a parte de analisar e interpretar índices estatísticos, dentro da terceira série também, é uma retomada ali do material do Aprender Sempre do segundo bimestre, que a gente tratou ali. Então, é uma questão que está lá no caderno da terceira série, volume 2, na página 42, do caderno do professor, né? Então, parece simples. Vou olhar esse gráfico e resolver, mas não é uma questão tão simples. Tem que parar e analisar a questão para poder resolver. Aí, novamente, intercalando com questões do Enem, essa é uma questão do Enem que também vai ter aí o dado, né, a interpretação do gráfico. Bom, ele vai lá, né, olhou aqui os decibéis, durante esse dia, quantas horas de ruído? Ah, vou contar os picos aqui, né, quantas horas de ruído esteve acima de 55, né, então tá a linha aqui de 55, ele olha que, só vou contar os picos e marquei a A. Já era. Ele vai ter que contar quantas horas ali, né, esse ruído esteve acima de 55. Então, ele vai ter que analisar aqui quantas horas deu. Vai encontrar a resposta correta. Então, não pode ser ali, vou contar os picos aqui, pronto, já é A. Não é assim. Ele vai ter que analisar essa questão, interpretar realmente. Tá? Novamente, aí aquilo que eu falei é uma habilidade que permeia da primeira até a terceira série, a ideia do inversamente, diretamente, quando a gente está trabalhando as leis de Ohm, quando a gente trabalha a velocidade, aqui tem diversos exemplos, né, em relação a essa habilidade. Aqui é um outro exemplo, uma retomada um pouquinho lá da segunda série, da ideia de temperatura, né, que a gente também tem, então, de proporcionalidade. Aqui na terceira série, no início desse caderno desse bimestre, aí a gente trabalha com a ideia da onda, até usar o simulador mostra direitinho essa relação de diretamente, inversamente. Quando ele vê que o comprimento da onda for maior, o que acontece com a frequência dessa onda? Então, fica claro para ele, é visual. Então, facilita bastante trabalhar com esse simulador, porque ele vai, então ficou maior o comprimento da onda, quer dizer que isso vai ser menor a frequência. E aqui embaixo ele vai mostrar a frequência. Dá para explorar aí, só você está vendo aqui, tá tanta frequência aqui. Olha como que está o comprimento da onda. E ele enxergar essa relação de proporcionalidade. O simulador ajuda bastante, traz essa ideia inversamente e diretamente dentro do contexto da física. Ele vai analisar essa questão para descobrir aí. Se trabalhou o gráfico, mostrou para ele, disse, o professor falou que é isso aqui, então é essa alternativa aqui. Então fica fácil para eles. Aqui, deixa bem claro que é uma função de primeiro grau, porque você vai ver o A, o Y, o B e o AX. Então, aqui fica bem bonitinho, né? O aluno ensina, mas como que isso é uma função de primeiro grau? Então, tá ali o Y, ele inverteu só a ordem, né? O B vai ser o S0, né? E o AX ali. Mas a gente tem aí uma função de primeiro grau com os gráficos, né? Representado ali. Se a velocidade for negativa, né? Como que vai ficar a cara do gráfico? E se a velocidade for positiva? Aqui, novamente, né, ele vai aplicar que a gente tem uma função de primeiro grau, ele vai resolver essa equação para encontrar a distância percorrida. Aqui, a lei de Hooke, que a gente trabalha lá na primeira série, ele vai trazer a equaçãozinha aqui da lei de Hooke, aqui a gente tem o peso, né, o peso e a constante elástica versus a deformação. Resolveu essa equação e ele já vai encontrar qual é a deformação. Então, é uma questão para recordar com eles mesmo, aquilo que a gente bate tanto lá na tecla, lá, né, para as escalas termométricas. Aqui também a gente tem uma questão que a gente trabalha bastante, dentro do contexto da terceira série, consumo de energia elétrica. E aqui, pode aproveitar esse momento que vocês estão trabalhando ativo e trabalhar essa habilidade da função exponencial, sem contar que, além do contributo SARESP, vai contribuir para que os alunos façam a prova do Enem, porque todo ano cai uma questão em relação à parte de
fusão, fissão nuclear e de decaimento radioativo. Então, todo ano faz parte da prova do Enem, cair essa parte na prova de física. A gente tem um exemplo dos gráficos de uma função exponencial do decaimento radioativo. Aqui, a brincadeirinha, né, o que é a fissão, que é a quebra, a fusão é a junção, e daí aqui uma brincadeirinha aí com a tirinha, né, para ver se ele entendeu a explicação, retomando ali, se ele entendeu a explicação aí, né, Senhor, esses 2 anos reivindicaram a posse desse átomo. Como pode resolver esse conflito? Aí vem a bomba atômica, né, a bomba atômica. Qual processo está envolvido na construção de uma bomba atômica? É a fissão ou é a fusão nuclear? Então, já aproveita para retomar com isso. Aí já vem uma questão, se ele entendeu o que é cada um dos dois, em que contexto está, ele já vai saber responder essa questão. A outra questão também envolvendo aqui, então começa do básico, trabalhando o conceito com eles, até chegar à parte matemática, né? Porque não adianta, né? A gente trabalha a parte do conceito na física, mas a linguagem da física são as equações, né? Então, tá a matemática. A gente costuma falar fórmula, mas, na verdade, são as equações. E aí, para fechar aqui também, como a gente sabe que a matemática, ela é amiga, e a gente sabe que é onde os alunos encontram maior dificuldade, então eu procurei fazer um material mais voltado para a matemática, pensando na matemática, porque a matemática realmente é o calcanhar de Aquiles, né? Vamos falar o português bem claro, né? Então, a matemática a gente sabe, né? Então, foi mais voltado para a matemática e algumas questões aqui envolvendo a língua portuguesa. Aqui está a habilidade da língua portuguesa, estabelecer relações entre imagens, gráficos e tabela. A habilidade da física, eu procurei do material agora, né, relacionar a produção de energia e seus impactos. Então, aqui tem uma questão retirada do próprio caderno Aprender Sempre. Outra questão aqui, essa questão aqui, ela está no AP de Física, do 3º bimestre agora, que é localizar e integrar informações explícitas no texto. Então, o aluno vai ter que ler esse texto para ele poder localizar e integrar essas informações. Então, tem que ter atenção na leitura ali, porque não, né, para ele poder encontrar a relação, integrar as informações. A mesma coisa vai acontecer nessa questão. Essa questão é uma questão do Enem do ano passado, que é a mesma ideia. Ele vai localizar e integrar essas informações ao longo do texto para poder assinalar a alternativa correta. Então, essa parte que são as sugestões da física, vocês têm a autonomia para alterar, colocar questões que vocês, da forma de vocês, né? Então, aqui é só uma sugestão para poder contribuir e facilitar o trabalho de vocês. Então, essa é a minha parte, passo a palavra para as meninas. Bom dia a todos. Pode estar contribuindo com a língua portuguesa com a matemática. Então, vamos com teologia, por língua portuguesa, as habilidades que mais tem um contexto, mais não, né? Tem um contexto maior com as nossas atividades, né? Então, em ciências, as habilidades que podem ser trabalhadas, existem outras, né? Mas delas é estabelecer relações entre fotos, reduções, gráficos, tabelas, infográficos, do texto, né? Comparando as informações nossas do texto. Essa que foi tirada da título em ação, né? Falando sobre as radiações e a saúde, tem a ver com as habilidades
Ciências, 18 e 19 do novo. Dentro dela, nós podemos estar vendo essa questão, né? Fala sobre a vida digital, está fazendo com os nossos filhos de hoje, né? Principalmente crianças e adolescentes passam muito tempo na frente, tanto de tablets como de celulares. E isso, de certa forma, acaba prejudicando na audição, na visão, tá? Comportamento, dores nas costas, entre outros. Né? Então, dentro dessa leitura, desse infográfico, né, o que a gente pode estar entendendo? O que o nosso aluno pode estar entendendo? Observa, né? Que o uso prolongado de jogos online ou redes sociais pode prejudicar a saúde das crianças e dos adolescentes. Então, ele tem que fazer toda essa leitura, além dos conhecimentos prévios. Né? Em biologia, tem uma outra habilidade, tá? Que pode ser H9. Estabelece relações entre imagens também, né? Fotos, gráficos, tabelas, infográficos e pouco de texto. Então, porque essa é uma atividade já um pouco diferente, porque é para reconhecer as categorias taxonômicas dentro desse cladograma, falando sobre a filogenia animal. Aí o educando vai ter que ter todo o conceito do que significa esse cladograma. Aonde tem o nó principal, aonde começa, o que são os ramos, o que são as ilustrações, para chegar nas respostas. Tá? E separar as questões. Isso daqui é uma questão de somativa, de alternativas. Né? Então, vai ter mais de uma questão correta. E, nesse caso, são essas três. Já na contextualização de biologia e ciências com a matemática, tem algumas questões. Retomando um pouquinho, né? Aquelas habilidades de língua portuguesa, tanto de língua portuguesa como de matemática, ela pode ser trabalhada tanto em biologia como em ciências. Então, a H33, que fala sobre resolver problemas envolvendo probabilidade simples. É um tema que está falado tanto no 9º ano como no 3º, e no 2º também. Então, aqui a gente tem um exercício que vai pedir para ver a probabilidade de nascer uma menina de olhos claros. Então, vai estar trabalhando a questão da porcentagem, do quadro de Punnett e os cálculos das probabilidades E ou, né? Ele vai ter que estar entendendo para poder resolver esse exercício. Que no caso de 20, se não me engano, é 25%. Isso, 25%. Existem outras habilidades que são cobradas também nas avaliações externas, tanto SARESP, como SAEB, Enem. Tá? Algumas delas que envolvem a parte da matemática, é H10, que é resolver a função exponencial e suas propriedades relativas ao crescimento e decrescimento, H33, resolver problemas envolvendo probabilidade simples, também entra na outra questão, né, que nós vimos, H34, aplicar os raciocínios combinatórios, aditivos e multiplicativos, que muitas vezes nos exercícios de genética essas duas acabam sendo combinadas. H36, que é interpretar e construir tabelas e gráficos a partir de dados obtidos em pesquisas e amostras estatísticas. A gente sabe que isso a gente tem muito em biologia e em ciências, nos diversos temas, né? Analisar e interpretar índices estatísticos de diferentes tipos. Também em biologia tem muito, né? Biologia e ciência. Então, aqui na H10, tem um exercício que eu acabei colocando para vocês, que está falando sobre crescimento e decrescimento de bactérias. Esse exercício, ele pede a quantidade de bactérias, que vai ser a partir de uma quantidade inicial, no período de 4 horas.
nesse outro, dentro dessa mesma habilidade, vai estar pedindo para estar analisando quanto tempo uma árvore leva para atingir a altura de 16 metros, que é a mesma habilidade. Ou a quantidade de habitantes. São todos temas que estão dentro do conteúdo de ciências e de biologia, de habitantes de uma cidade aproximadamente no ano de 2000, por exemplo. Pode ser trabalhada também. Na habilidade H33, que fala sobre probabilidade simples, né? O caso da miopia, no casal heterozigoto. Daí os alunos têm que estar, os estudantes, né? Tem que estar sabendo fazer a montagem do quadro de Punnett, os tipos de genes que as crianças vão ter, os pais, e assim fazer todo o cruzamento e estar observando qual que é a probabilidade. H34, aplicar raciocínios combinatórios aditivos ou multiplicativos, né? Também uma questão de genética. Interpretar e construir tabelas e gráficos e analisar, né, os dados estatísticos, também nós temos. Aqui no caso, está falando de microalgas, tá? Está perguntando qual que é a porcentagem, qual seria o meio de cultura melhor relacionando com as organelas citoplasmáticas. Aí tem toda a resolução, todo o pensamento. Tá? Outra questão também é sobre o sangramento, quais são os tipos de glóbulos que está envolvendo. São glóbulos brancos, são glóbulos vermelhos, plaquetas. Então, é análise também de tabela. E também com a língua portuguesa, né? São mais habilidades envolvidas com biologia, mais do que a matemática. Eu só citei algumas, mas existem muitas outras, tá? Que podem estar sendo trabalhadas. Como H3, identificar informações prováveis de um texto. H5, localizar itens de informações explícitas. H6, localizar e relacionar itens de informação explícitas distribuídos ao longo de um texto. H7, localizar e integrar várias informações explícitas. H8, diferenciar ideias centrais e secundárias. H19, inferir texto argumentativo. No caso da H5, pode estar falando de H, seria o IDH. H19, inserir um texto argumentativo com base na argumentação construída pelo autor, nós podemos contextualizar dentro do tema das ofertas. Né? H6, localizar e relacionar itens de informação explícitas sobre o modo de vida de mamíferos, como os pandas. Diferenciar ideias centrais e secundárias, né? Ação de produtos que basicamente seria para um uso, mas ele pode ser usado em outras atividades, como os corantes de açaí, tá? Eles são consumidos, mas eles podem ser também para estar visualizando de melhor forma as placas dentárias, né, que traz prejuízo para a saúde. H3, identificar os interlocutores prováveis de um texto, considerando as formas verbais. Tá? Aqui no caso, é sobre o uso de drogas lícitas e ilícitas, né? Porque os medicamentos são lícitos, mas não deixam de ser drogas dependendo da quantidade que você usa e o fim que você vai utilizar eles, né?
H7, localizar e inteligir várias informações explícitas, né? Vai estar falando sobre a reciclagem, então está contextualizando a reciclagem nessa questão. E diferentes outros temas, tá? Que a gente pode estar contextualizando, tanto a biologia e a ciência está contextualizando o uso da matemática e da língua portuguesa. Essa foi a referência de algumas bibliografias que eu utilizei na montagem dessas questões. Eu tentei utilizar as questões de melhor forma, que tanto desse para estar utilizando em biologia como em ciências. Muito obrigada. Passo a palavra. Então, novamente um bom dia a todos. Eu sou a professora Eline, né? E eu vou falar um pouquinho sobre como que a química pode ajudar, né, na matemática e na língua portuguesa também, pensando aí nas habilidades do SARESP e do SAEB. Então, quando a gente fala em habilidades do SARESP, elas são muito semelhantes, muito parecidas, né, com as habilidades do SAEB. Então, trabalhando as habilidades do SARESP, quase que concomitantemente a gente já está trabalhando o SAEB também, tá? Então, vamos começar então com a matemática. Então, assim como na biologia, como na física, né, a química usa muito matemática, né? Tanto que uma das dificuldades que a gente encontra, né, que os alunos têm essa resistência às vezes na química, né, que eles acham que a química é difícil, está relacionado muitas vezes à defasagem que o aluno tem na matemática. Então, se o aluno já tem aquela dificuldade, aquela resistência com matemática, quando chega na química também ele vai ter essa resistência, justamente por essas dificuldades que ele tem na matemática. Então, é muito importante que o professor, ele dê esse apoio aos alunos, né, prestando atenção também nas habilidades matemáticas, que o aluno está com defasagem, né? Então, antes da gente entrar com conceitos da química, às vezes a gente precisa retomar muitos conceitos simples da matemática, né? Por exemplo, fazer operações com decimais, fazer operações com frações, potência. Então, são várias habilidades na matemática que a gente tem que fazer essa retomada antes de entrar nos conceitos da química, né? Então, vamos ver quais aí são algumas dessas habilidades aí que a química pode estar ajudando aí nas habilidades de matemática. Então, a primeira habilidade aí, a 4, é uma das habilidades que a gente trabalha desde a primeira até a terceira série, né? Que é representar por meio de funções relações de proporcionalidade direta e inversa. Começa lá do cálculo estequiométrico, lá no primeiro ano, aí vai trabalhar com soluções no segundo, aí vai trabalhar com velocidades de reações químicas no terceiro. Então, essa parte de proporcionalidade, regrinha de 3, direta, indireta, constantemente a química trabalha, né? Não tem como fugir dessa habilidade na química, né? Outra habilidade aí que a gente trabalha muito na química são a função do primeiro grau, né? Quando entra aí uma incógnita, né? Um xizinho, entra um xizinho no meio aí, muitos alunos se assustam, né? Geralmente, né, a gente vê isso no fundamental, né? Sempre está acostumado a trabalhar com números, quando entra o x, aí eles paralisam, né? Então, é também uma grande dificuldade dos nossos alunos aí quando trabalha a equação do primeiro e segundo grau, tá bom? Resolver problemas também que envolvam a equação do primeiro e segundo grau, também é muito trabalhado na química também, né? Outra habilidade também é a função exponencial, que é uma das habilidades que eles foram muito mal nesse simulado que a gente realizou aí do SARESP com os alunos. Foi uma das que eles menos acertaram, né? Que é também relacionado a aplicar o significado de logaritmo. Também a química trabalha lá no pH, trabalha toda essa parte aí de logaritmo aí também, tá? Resolver equações e inequações, também é outra habilidade que a gente pode estar auxiliando. Interpretar e construir tabelas e gráficos, a partir de uma amostra estatística, e analisar e interpretar. Eu vou estar mostrando algumas só, porque não dá tempo da gente ver todas, e alguns exemplos para vocês aí, como que a gente pode ajudar.
Para começar a trabalhar com a habilidade de reconhecer uma função exponencial e suas propriedades relativas ao crescimento e decrescimento, aplicar o significado de logaritmo, né, e resolver equações e inequações. Essas 3 habilidades a gente consegue trabalhar com o tema de pH, que é um tema que os alunos da terceira série já trabalharam lá no 2º bimestre, né, e a gente pode fazer essa retomada aí, trabalhando as 2 áreas ao mesmo tempo, tanto a matemática como a química, né. Então, para calcular o pH, como a gente sabe, o pH tem uma escala de 0 a 14, né, que significa o potencial hidrogênico, que na verdade é a quantidade de íons H+, que tem na solução, né, para poder determinar o pH e a quantidade de íons OH-. Né? Então, dependendo da concentração em mols por litro, a gente consegue calcular o pH. Isso numa escala logarítmica. Né? Então, vamos ver qual que é aí essa fórmula aí para a gente ajudar. Então, uma forma da gente fazer essa retomada de logaritmo é a gente mostrar a escala de pH, então que vai de 0 a 14, né? E daí mostrar para eles que, por exemplo, quando o pH é 0, né, isso representa 1 vezes 10 elevado a menos 0, tá? Quando o pH é 1, representa que a concentração de íons H+, é 1 vezes 10 elevado a menos 1, né? E daí fazer essa continha junto com eles. O que é 10 elevado a menos 1? Né? Então, você faz com eles essa continha. 1 sobre 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 dividido por 10 elevado a 1 positivo. Né? Então, a gente inverte, né? Coloca 1 em cima, 10 embaixo e o expoente fica positivo. 1 sobre 10 é a mesma coisa que 0,1. Né? Então, às vezes, o aluno ele pensa, está aumentando aqui o expoente, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, só que ele não presta atenção que isso é um número negativo. Então, ao invés de estar aumentando, ele está diminuindo. É uma das maiores dificuldades dos alunos é trabalhar com números negativos. Isso a gente vê que também com temperaturas negativas da química, né? Por exemplo, as temperaturas de ebulição, de fusão de algumas substâncias são todas negativas. E daí você vai trabalhar com essa parte da escala negativa, eles não conseguem relacionar quem é maior, quem é menor. Então, esse é um conceito muito legal de você trabalhar com números negativos com eles e tentar representar até numa escala, né? Numa escala, na reta numérica, para eles tentarem visualizar onde que fica esses números negativos. É uma retomada aí bem interessante. E daí, resolver com eles juntos, né? 10 a menos 4, por exemplo, é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado a mais 4, né? Que é a mesma coisa que 1 sobre 10.000, que é a mesma coisa que 0,001, né? Então, faz essas continhas com eles. E daí, onde que entra o logaritmo? O logaritmo entra para calcular o pH. O pH, a fórmula dele é menos log na base 10, né? Então, você vai fazer o logaritmo, né, da concentração de H+, e inverter o sinal. Por exemplo, se a concentração é 10 a menos 2, o pH vai ser 2. Se a concentração é 10 elevado a menos 5, o pH vai ser 5, né? Então, resolver com eles junto essas continhas de logaritmo aí é uma forma aí de retomar essa parte de exponenciação, essa parte de logaritmo, essa parte da reta numérica. Então, dá para trabalhar bastante coisa com eles. E daí tem um gráfico de uma exponencial, né, que vocês mostram, podem estar montando junto com eles, né, esse gráfico que varia, no caso aí, o 1 é o máximo da concentração de pH, e daí o menos 7 é o valor, embaixo, menos 7 é a concentração de íons, né, no caso aí na concentração, quando aqui o expoente é positivo, no caso aí vai ser menos 7. No caso do pH, ele vai ser, como é negativo, vai inverter o gráfico. Então, o gráfico ele vai ficar, deixa eu ver se eu consigo colocar a setinha. Acho que não dá, né? A setinha, né? Não dá. Deixa eu ver aqui. Vai ter que assumir o controle. Então, o gráfico ele vai ficar ao contrário, porque ele vai ser, no caso, menos
menos log, então ele inverte, então vai ficar no eixo do lado mais para o lado positivo. Então é mesmo jeito que está no negativo, vai ficar positivo. Então dá para trabalhar também a construção de gráfico com eles. E daí tem um exercício que eu trouxe de exemplo, né, que vocês podem, vocês vão calcular o pH de várias substâncias, Coca-Cola, leite, clara de ovo, água com gás, água do mar, e daí fazer essa relaçãozinha aí, né, de pOH e pH, né, então, além de ter o cálculo de pH, nós também podemos calcular o pOH, a soma dos dois aí tem que dar 14, então daí tem a fórmula, aí fazendo o cálculo aí de todos, aí vocês vão concluir aí qual que é a única afirmativa que está falsa, né, tem 4 verdadeiras e uma única que é falsa. Então, é um exercício bem interessante aí para fazer com eles. Outra habilidade da matemática é reconhecer a função exponencial, né, e crescimento e decrescimento, e resolver inequações simples usando propriedades de potência e logaritmo. Então, na cinética química, a gente vai calcular com eles a velocidade de uma reação química, né? Então, a velocidade ela é a variação da concentração das substâncias pela variação do tempo. Então, é muito parecido na física para calcular a velocidade, né? Só que em vez de ser a distância percorrida, em cima vai ser a variação da concentração dos reagentes, né? Então, você vai calcular a variação da concentração, né? E daí você pode fazer essa retomada, que também é um conteúdo da terceira série. O que pode influenciar na velocidade de uma reação química, né? Temperatura, superfície de contato, concentração. Você está fazendo, então, a retomada de duas coisas, tanto da química quanto da matemática. E daí vai ter o gráfico, né? Que daí vocês vão construir com eles o gráfico com catalisador, sem catalisador, que também é uma função exponencial, tá? E daí trouxe um exemplo de exercício, que ele trabalha aí, né, a parte tanto da equação do primeiro grau, quanto também do segundo grau, né? Então, daí você tem duas substâncias, o consumo da substância A e a formação da substância C, né? E o tempo que leva para que essa reação química ocorra. Então, o tempo está variando de 5 em 5 segundos, o consumo aí você pode fazer com eles a variação, se está sendo constante ou não. No caso, a gente pode ver, por exemplo, de 7,5 para 6 está variando 1,5, né? De 6 para 4,5 está variando 1,5 também, né? Então, a gente vê que a variação está sendo 1,5 e a formação do C está indo de meio em meio. Então, vocês podem fazer no caso aí é uma proporcionalidade inversa, né? Enquanto um diminui, o outro aumenta, né? Então, você pode trabalhar também com regra de 3 inversa com eles. E daí, fazendo os cálculos da velocidade, né, você calcula aí qual que é a velocidade aí dessa reação química. E daí ele pede também para fazer entre 5 e 25 minutos, né? Ele não pede para fazer no tempo do zero, a partir de 0. Então, tem que prestar atenção também no intervalo de tempo. Aí tem os cálculos, tem a resolução. E daí, outra habilidade também é trabalhar com números muito pequenos ou números grandes, que a química trabalha muito, né? Trabalha miligramas, né? Trabalha ou toneladas, né? E uma das relações aí que a gente trabalha em concentração é concentração em ppm. ppm aí é a parte por milhão. É uma atividade que eles têm muita dificuldade e que trabalha muito a matemática, né? Que na verdade é a proporção de 1 para 10 elevado à sexta, né? Ou seja, 1 milhão. ppm parte por milhão. Essa proporção, às vezes, a gente acha que pode ser só de um tipo. E se a gente for ver, deixa eu passar mais para frente, depois eu volto nesse. Essa proporção, ela pode ser feita de várias maneiras, né? Por exemplo, 1 ppm, ele pode ser 1 grama a cada 1.000 litros, ou 1 miligrama a cada 1 litro, também é um ppm. 1 grama sobre 1 tonelada, também é um ppm. 1 miligrama sobre 1 quilo, também é um ppm.
Então, vocês podem fazer essa retomada também da transformação de miligramas para grama, de gramas para quilos, né, para tonelada, de mililitros para litro, né, de metros cúbicos para metro. Então, você pode fazer essa revisão também de transformações aí de unidades de medidas e fazer essa relação aí de ppm aí, que ela pode ser estabelecida de várias formas. O legal é que essa parte de ppm está sendo trabalhada também no terceira série, que é a parte da química ambiental que vai entrar agora no quarto bimestre. Então, por exemplo, qual que é a quantidade da tolerância de oxigênio dissolvido na água para que possa ter, né, a vida de peixes. Então, ele vai trabalhar com miligramas por litro, né, que vai trabalhar com ppm aí de oxigênio dissolvido na água, tá? Outro tema interessante que é trabalhado agora no quarto bimestre também, que é a parte de poluição atmosférica. Então, a parte de gases que tem na atmosférica, ele também tem os limites, segundo a CETESB, que são toleráveis. E esses limites são medidos em ppm e ppb, que ppb, no caso, é parte por bilhão. Então, é outra parte também da química ambiental que vocês podem estar explorando com eles, revisar, que você já vai estar trabalhando o conteúdo do quarto bimestre e, ao mesmo tempo, trabalhando a matemática junto aí, tá? Aí nós temos um exercício também de ppm, né, que vocês podem resolver com eles, tá? Aí nós temos equação do primeiro grau. Onde que a gente pode estar revisando a equação do primeiro grau? No NOx, né, no cálculo do número de oxidação, tá? Por exemplo, você tem, né, uma substância e você quer calcular o NOx do C, do carbono. Aí você sabe o NOx do cálcio, sabe o NOx do oxigênio, monta uma equaçãozinha, a soma dos NOx tem que ser igual a zero. Então, nós temos aí uma equaçãozinha, né? Resolve essa equaçãozinha, essa equaçãozinha, redescobre o valor de x, né? E você descobre o NOx aí do carbono. Então, vocês podem, né? O legal da química é que muitas coisas que, né, a gente vê na matemática e acha que não usa em nada, né? Onde que eu vou usar isso? Né? A química, a física e a biologia conseguem contextualizar, né, a matemática através com exemplos no dia a dia. Então, daí tem um exemplo também de cálculo do NOx. Aí ele vai calcular. E agora eu vou falar um pouquinho também da língua portuguesa, né? Uma das maiores dificuldades que a gente tem na química, na língua portuguesa, assim como na matemática, assim como em todas as disciplinas, é a interpretação de texto. Existem os problemas, né? Por exemplo, no Enem, por exemplo, as questões são longas, é uma das maiores reclamações que eles têm. A questão é muito longa, a prova é muito cansativa, e daí o que acontece? Ele não tem o costume de ler, ele não tem o costume de grifar no texto, você começar a acostumar o aluno a grifar as principais informações, incentivar ele a fazer essa interpretação de texto da questão para tentar entender o problema. Então, a química, como outras disciplinas, elas são fundamentais aí na interpretação de problemas aí, né? Você interpretar a questão, o que está sendo pedido da questão, né? Então, se o aluno não tem essa facilidade de interpretação, ele não consegue resolver a questão, né? Então, eu trouxe também para vocês um artigo, né? Aonde que a química pode ajudar, como que a língua portuguesa pode ajudar a química, né? Qual a relação que tem entre a língua portuguesa e a química? Então, por exemplo, como que ela se faz presente no cotidiano, né? Quais leituras a gente pode incentivar os alunos a lerem, né? Quais estratégias podem ser trabalhadas na sala de aula com 2 aulinhas só semanais, né? Para não ficar cansativo, né? Leitura de textos muito longos, né? Às vezes não rendem menos do que você escolher um texto que seja mais objetivo, né? E que dê tempo de trabalhar em menos tempo, né? Um texto menor aí. Tá? E daí, tem algumas habilidades que eu escolhi, né? Identificar os possíveis elementos da organização interna dos gêneros escritos não literários. No caso aí, na química, trabalha muito com a elaboração de relatórios de experimentos. Então, o aluno vai realizar um relatório, né? Foi uma das dificuldades que eu tive, por exemplo, na faculdade.
quando eu cheguei na faculdade, eu fui fazer meu primeiro relatório lá e teve um monte de erro de português, porque eu usei a palavra eu fiz, eu realizei, né? Em vez de você usar o verbo impessoal, né? Em vez de você não usar foi realizado, teve como objetivo, o problema motivou, diante desse problema, né? Então, tem todo o tempo verbal correto, tem toda a forma certa de escrever um projeto. Então, ele tentar identificar qual que é o esquema de um projeto, como se fala, de um relatório, de um experimento. Então, isso daí é muito interessante de você trabalhar com os alunos que entram na parte da língua portuguesa aí também, tá? E daí, nós temos também interpretação, né, de texto, né, de tentar identificar palavras que estão grifadas no texto, né, também é uma outra habilidade. Estabelecer relações entre imagens, gráficos e tabelas, também é uma outra habilidade da língua portuguesa, que no caso aí eu trouxe um exemplo, né, de um tema que também está sendo trabalhado agora no 4º bimestre, que é a parte da química ambiental, né. Então, ele vai falar sobre o efeito estufa, qual que é a relação entre as árvores e a absorção de CO2, né, da captação de CO2, né? Lembrando que as florestas que estão em estágio final de evolução, elas captam muito pouco gás carbônico, né? Elas captam bastante gás carbônico, mas em relação às florestas que estão em fase inicial de crescimento é menor. Porque esse gás carbônico ele vai sendo incorporado na própria biomassa da árvore, né? Então, a árvore vai absorvendo, fazendo fotossíntese, construindo, né, células, e daí ele vai absorvendo todo esse gás carbônico, né? Então, as árvores que estão em fase de crescimento absorvem muito mais gás carbônico do que aquelas que estão em estágio final. Porque daí a mesma quantidade quase que elas liberam é a mesma quantidade que elas absorvem, né? Durante o dia e a noite, quase que mantém um equilíbrio, tá? Então, é interessante retomar também essa parte aí da função das árvores aí no sequestro de carbono. E daí também entra a parte de sustentabilidade, né, que é tentar inferir o tema ou o assunto principal em um texto, também é uma habilidade da língua portuguesa, tá? Que caiu nessa última AP aí, tá? Então, são essas algumas das habilidades da língua portuguesa que nós podemos trabalhar. Tá? Então, são esses exemplos aí que eu queria passar. Alguma dúvida, pessoal? Queria abrir agora para dúvidas, para comentários. Se alguém quiser perguntar, nós estamos abertos agora. Só uma sugestão, né? A gente poderia, principalmente agora que nós vamos ter a semana 6, né, semana de... conversando com o professor de língua portuguesa, de matemática, para ele estar trabalhando as habilidades, e nós estamos contextualizando em todas as nossas disciplinas, tanto de forma interdisciplinar, que são as disciplinas da mesma área, né, quanto as disciplinas multidisciplinar, na questão multidisciplinar. A gente está trabalhando isso quando o aluno vê a questão, a habilidade abordada lá em matemática, lá em língua portuguesa, que ela pode ser contextualizada, que ela é trabalhada em outras disciplinas, eu acho que isso vai facilitar muito a visão dele, que nada é separado, tudo é um contexto só. Fica como sugestão. Muito obrigada. Bom, pessoal, acho que o nosso horário já foi, né? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa TPC. Foi um momento, assim, bastante aprendizado, né, para nós aqui que estamos estudando tudo isso. E é isso que a Camila falou, é muito importante, gente. Que a gente traga para os nossos estudantes que é o mesmo conteúdo em todas as áreas. E quando ele olha para o gráfico, quando ele olha para aquela parábola na matemática, e que ele olhe para ela na física, ele saiba que o cálculo é o mesmo, né? E que as palavras que estão
são usadas na língua portuguesa, elas também são usadas na matemática, né? Fazer isso, trazer para a vida deles, a gente se apropriar disso, porque facilita até a nossa vida. Uma coisa que a gente falou na OT foi em relação à moda média e mediana. Né? Eu não vou entrar em contexto, que o nosso horário já foi. Mas, assim, o que é a moda? Né? A moda, para mim, é algo que está todo mundo usando, vamos dizer, numa parte de roupa. Né? Então, tá todo mundo usando aquela sainha plissada agora. Então, é moda. Então, assim, o que no contexto, tenho lá 10 números. Se eles se repetem, quem mais se repete? Quer dizer, a moda é o que mais se repete. Na nossa vida, é o que mais se usa. Então, assim, trazer a língua portuguesa para nós, né, para a gente poder facilitar o vocabulário matemático, que muitas vezes é assim que a gente vai facilitando a vida deles, a nossa também. Isso em várias áreas do conhecimento. Então, eu espero ter ajudado vocês, né? E olha, gente, nós não estamos juntos, não estamos sozinhos mais, nem na língua e nem na matemática. Então, agora nós temos o apoio de toda a escola aí. E vocês viram no vídeo que quando um aluno falou que fazia o exercício do outro, um foi, o outro foi, o outro foi, tinha um emburrado, no final ele foi também. Então, quer dizer o quê? Que nós possamos ser luz dentro da nossa escola, que a gente possa chamar aí até aqueles que não gostam muito de colaborar e que todos juntos possamos fazer a diferença. As avaliações estão aí, batendo na nossa porta, nós temos muito pouco tempo, mas a união faz a força. E juntos nós vamos conseguir um bom índice nesse final de ano, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês, um ótimo final de semana e até daqui uns dias. Pelo Teams, mas estão por aqui, tá bom? Beijo, Deus abençoe. Tchau, gente. Tchau. Tchau, rainha do Nilo.